Acompanhe a minha linha de raciocínio aqui. Os idosos têm uma série de alterações negativas proporcionadas pelo envelhecimento. Dentre essas alterações negativas, você tem reduções significativas na capacidade cardiorrespiratória, na força muscular, na massa muscular, aumento na gordura corporal, principalmente na região abdominal. Você tem aumentos na pressão arterial, na glicemia, no colesterol total, nos triglicerídeos, no LDL colesterol, reduções no HDL colesterol, dentre outras alterações. É claro que essas alterações negativas, elas não são ocasionadas apenas pelo envelhecimento, mas também pelo envelhecimento. Dentre os outros fatores de risco que ocasionam essas alterações negativas, inclusive são fatores de risco comportamentais, você tem sedentarismo, alimentação inadequada, restrição e privação de sono, uso de álcool, fumo, dentre outros fatores de risco comportamentais. Mas o envelhecimento ele é um fator de risco importante para essas alterações negativas. E quando você junta todas essas alterações, né, uma piora na composição corporal, modificações cardiometabólicas, como por exemplo aumentos na pressão arterial, na glicemia, no colesterol, você tem perda de massa muscular, ganho de gordura, isso aumenta as chances dos idosos desenvolverem doenças, inclusive morrer devido a essas doenças, como por exemplo doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, como por exemplo a diabetes do tipo 2, ter eventos cardiovasculares como infartos, derrames, desenvolver sarcopenia, e devido a um grau muito elevado da sarcopenia, desenvolver algum grau de dependência física, de dependência funcional, você tem aumento significativo no número de quedas e, inevitavelmente, a morte desse idoso. No entanto, o exercício físico consegue reverter, pelo menos em parte, todos esses parâmetros que eu acabei de falar, que são ocasionados pelo envelhecimento e por outros fatores de risco comportamentais. Mas quando a gente fala em exercício físico idoso, nós temos alguns problemas. Se a gente for considerar todos os idosos do mundo, a maioria dos idosos são sedentários. Quando você compara idosos com pessoas jovens, né, adultos jovens, adolescentes e crianças, idosos são muito sedentários. Eu não estou dizendo que todos os idosos são sedentários. Estou dizendo que os idosos são muito mais sedentários quando a gente compara com pessoas de idade mais jovem. E a maioria dos idosos que são sedentários, eles dão algumas desculpas para não se envolver em exercício físico. E dentre essas desculpas, essas barreiras, né, vamos falar em barreiras, né, essas barreiras que eles colocam para não se envolver em exercício físico, eles alegam a falta de tempo, que para mim essa é uma das desculpas mais farrapadas que tem, inclusive em idosos. E a outra é que muitos não querem sair de casa para ir até um local onde oferece serviço de exercício físico sistematizado, como por exemplo academias, estúdio de personal trainer, algum local que oferece treinamento funcional, estúdio de pilates, enfim, eles não querem sair da comodidade da sua casa para se deslocar até esses locais. Eu estou dizendo mais uma vez, não são todos os idosos, mas a maioria é assim. Mas aí tem uma solução. Já que a questão é falta de tempo, e já que a questão é não sair de casa para se envolver em exercício, então a gente tem a solução. E a solução chama-se HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. Eu tenho vídeos aqui falando sobre o treinamento intervalado de alta intensidade e seus vários benefícios. A literatura científica ela demonstra consistentemente que o HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade, promove efeitos muito significativos e clinicamente relevantes na composição corporal, ou seja, perda de gordura, ganho de massa muscular, mas também reduz a pressão arterial, reduz colesterol, reduz glicemia e vários outros fatores de risco cardiometabólicos. Portanto, o HIIT ele é vantajoso para melhorar tanto parâmetros de composição corporal quanto parâmetros de saúde. Além do que, o HIIT também melhora a força muscular, também melhora a capacidade cardiorrespiratória, depende do tipo de protocolo que você faz e da modalidade que você escolhe para fazer o HIIT. E ele é tempo eficiente, ou seja, se a gente for comparar o HIIT com um protocolo de exercício aeróbio
de intensidade moderada e contínua, onde você precisa de um tempo mais prolongado para realizar aquele tipo de treinamento, o HIIT ele é tempo eficiente porque você precisa executar ele num tempo bem menor e ele consegue a mesma resposta do treinamento contínuo em intensidade moderada. Por isso que ele é tempo eficiente. Ele dá a mesma resposta, só que usando um tempo de intervenção bem menor. E aí eu vou mostrar para vocês um estudo bem legal que foi publicado por pesquisadores do Reino Unido. Esse estudo ele foi publicado no ano de 2022, portanto no ano retrasado, e ele foi publicado na BMC Geriatricas, que é uma revista específica na área de geriatria. E esse estudo ele pegou 30 idosos e dividiu esses idosos em 3 grupos. Um grupo fazia o HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, só que fazia com supervisão dentro lá do laboratório de pesquisa. O outro grupo fazia um HIIT também, só que ele fazia em casa. Esse idoso fazia um HIIT em casa e sem supervisão, sem nenhum profissional orientando lá e supervisionando aquele exercício. E tinha o outro grupo, que era o grupo controle, que não fazia nada. Eles foram submetidos a apenas um mês de intervenção, 3 vezes por semana. Como é que era o protocolo de HIIT desses idosos? Eles faziam 5 séries de 1 minuto em alta intensidade, intercalando com 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio de repouso. Então dava lá 1 minuto de exercício de alta intensidade e intercalava com 1 minuto e meio de repouso. Os exercícios foram bem simples. Como é que acontecia esse exercício? Como é que era o protocolo de treinamento, né? Em detalhes, né? Eles faziam polichinelo, né? O exercício de polichinelo, 1 minuto de polichinelo em alta intensidade. Depois dava 1 minuto e meio de intervalo. Aí ia fazer agachamento, 1 minuto de agachamento em alta intensidade, 1 minuto e meio de intervalo. Depois fazia corrida estacionária, ou seja, um tipo de corrida que você não sai do lugar, 1 minuto de corrida estacionária em alta intensidade, 1 minuto e meio de repouso. Depois 1 minuto de agachamento em alta intensidade, 1 minuto e meio de repouso. E por último, 1 minuto de polichinelo em alta intensidade. E aí terminava o protocolo. Bem rápido, né? Tão rápido que esse protocolo todo durou apenas 11 minutos. Foi 11 minutos de treino. Como foi 3 vezes por semana, se você for ver, dava um pouquinho mais de 30 minutos por semana de treino em alta intensidade. E aí, depois de um mês, o que é que esses pesquisadores verificaram? Eles verificaram que esses idosos, ou melhor, vamos lá, eles verificaram que tanto o grupo dos idosos que fizeram HIIT em laboratório com supervisão, quanto os idosos que fizeram HIIT em casa sem supervisão nenhuma, melhoraram de forma significativa e semelhante à capacidade cardiorrespiratória. Eles reduziram a pressão arterial, o colesterol total, o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, diminuíram a massa gorda, aumentaram a massa magra e aumentaram também o ângulo de penação, que é um parâmetro, um marcador de hipertrofia muscular. Então observe, tanto os idosos que treinaram HIIT com supervisão do laboratório, quanto os idosos que treinaram HIIT em casa sem supervisão, melhoraram todos esses parâmetros que eu acabei de falar, né? Capacidade cardiorrespiratória, pressão arterial, colesterol total, LDL colesterol, massa gorda, massa magra, ângulo de penação, melhoraram de forma significativa e semelhante. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Veja, se o problema é falta de tempo, você tem uma solução. Você só gastou, nesse protocolo aqui, os pesquisadores só gastaram 11 minutos por sessão. Eu acho muito pouco provável que uma pessoa normal não tenha apenas 11 minutos. São meros 11 minutos para fazer exercício físico. Eu acho muito pouco provável. Se a pessoa disser que não tem 11 minutos para fazer exercício, sinceramente eu vou dizer que é muito mais falta de boa vontade do que realmente falta de tempo. Se o problema é sair de casa para ir até um local onde oferece exercício físico, esse exercício físico pode ser feito em casa. E ainda mais sem supervisão. Porque é muito simples de se fazer. É um protocolo muito simples de se fazer. E aí eu preciso fazer uma observação. Eu estou querendo dizer aqui que os idosos podem fazer exercício físico sem orientação, qualquer tipo de exercício físico sem orientação, de jeito nenhum. O que eu estou querendo dizer aqui é que existem alguns casos, existem algumas situações, existem alguns protocolos de exercício que dá para o idoso fazer sozinho, em casa e sem supervisão de um profissional.
como por exemplo esse protocolo de HIIT. Os idosos podem fazer agachamento, os idosos podem fazer polichinelo, podem fazer corrida estacionária, enfim, um protocolo muito simples. Agora, se o idoso vai se envolver com alguma coisa mais elaborada, como por exemplo musculação, pilates, treinamento funcional, que precisa de equipamentos mais sofisticados, de uma prescrição mais detalhada, aí sim há a necessidade de supervisão, a necessidade de uma prescrição mais detalhada e de supervisão. Enfim, o recado desse vídeo é: os idosos podem fazer exercício, eles se beneficiam bastante e quando você tem todas essas melhoras que eu acabei de falar, isso reduz de forma significativa a chance desses idosos desenvolverem doenças, morrerem por essas doenças, inclusive desenvolverem sarcopenia, que é muito comum em uma parte dos idosos. Então, idosos podem fazer exercício. Esse exercício não precisa ser muito duradouro, ele pode ser muito breve. Esse exercício pode ser feito em casa e ocasionar uma série de benefícios para a saúde e uma melhor qualidade de vida, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.